Olá meus irmãos, vamos lá para mais um vídeo, né? Aqui, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Sem enrolação, já vou falar o que eu vou trazer hoje aqui no vídeo, né? Então hoje eu vou falar sobre anjos segundo a Bíblia, como são e o que fazem, né? Vocês já estão vendo no título, então anjos segundo a Bíblia, como são e o que fazem. Então vamos lá começar, sem enrolação. Os anjos são seres criados por Deus. Eles existem e exercem funções na criação. Esses seres são muito importantes na narrativa bíblica e estão presentes em momentos chaves nas escrituras. Os anjos são servos divinos, perfeitos e com capacidade sobre-humana. Então, vou repetir. Os anjos são seres criados por Deus. Eles existem e exercem funções na criação. Esses seres são muito importantes na narrativa bíblica e estão presentes em momentos chaves nas escrituras. Os anjos são servos divinos, perfeitos e com capacidade sobre-humana. Meus irmãos, eu vou falar agora a aparência dos anjos, viu? Lá em Ezequiel capítulo 1, versículo de 5 a 9, fala bem assim, E no meio do fogo havia 4 vultos, que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, ele tinha mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viraram. Não, andavam para frente e não se viravam. Então isso aqui está em Ezequiel capítulo 1, versículo de 5 a 9. Se vocês quiserem dar uma lidinha lá, vocês podem dar uma passadinha lá. Ezequiel capítulo 1, versículo de 10 a 13. Repare o que fala. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem. Olha, quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia, né? Então, rosto de leão no lado direito, rosto de boi. Na verdade, eu li errado, meus irmãos. Calma aí. Quando a aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, né? Olha, o rosto de leão no lado direito, rosto de boi, que era no lado esquerdo, e rosto de águia. Eu tinha lido errado, então agora eu li certinho. Vamos, irmão. Então, para vocês não se complicar e para vocês entenderem melhor, vou ler novamente. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, né? Aí rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Sua asa estava estendida para cima, cada um deles tinha 2 asas que se encontravam na de outro ser vivente, né? Que se encontrava na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente, para onde que fosse o espírito. Eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, era como tocha. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes. Então o fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Então isso está em Ezequiel capítulo 1, versículo de 10 a 13. Meus irmãos, me desculpa por eu ter dado aquela li errado, né, ali, né? Então me desculpa aí, mas pelo menos, né, eu voltei tudinho e reli aqui com todos vocês, né, para que vocês possam entender, né? Eu tenho que pregar o evangelho verdadeiro, né? Então eu tenho que ler de acordo com a palavra do Senhor aqui, né? Eu tenho que ler como está aqui no versículo, entendeu? Então por isso que eu voltei atrás, né? Porque eu tinha lido errado. Claro que eu tenho que, né, consertar o que eu fiz de errado, não é isso? Ezequiel capítulo 1, versículo de 15 a 18 agora. Fala bem assim, Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura.
reluziam como berilo. As 4 tinham aparências semelhantes. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam. Enquanto iam, seus aros eram altos e impressionantes. Estava cheio de olhos ao redor. Então, esse daqui foi mais um versículo. Falei 3 versículos, né? Vou falar mais um aqui, meus irmãos. Lucas capítulo 20, versículo de 34 a 36, que fala: Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que foram considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Entendeu, meus irmãos? Mais um versículo. Então, quais são as funções, né, a função dos anjos? Na narrativa bíblica se destaca a função de mensageiros e obreiros de Deus, não é isso? Em diversos momentos os anjos aparecem para realizar algum sinal ou obra, como no resgate de Ló, de Sodoma e Gomorra. Entendeu, meus irmãos? Olha, como lá em Gênesis capítulo 19, versículo 1 fala: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-lo. Prostou-se com o rosto em terra. Então, outro aparece para entregar uma mensagem, como no túmulo vazio de Jesus Cristo, né? Lá no túmulo de Jesus Cristo, né? Quando Jesus já tinha ressuscitado, né? Isso, meus irmãos. Tava lá 2 anjos para falar, né? Que Jesus já tinha ressuscitado, né? Então, Lucas capítulo 24, versículo de 4 a 6 fala: ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupa que brilhava como a luz do sol colocaram-se ao lado dela. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ele estava com vocês na Galileia. Então, meus irmãos, né? Esses anjos, os anjos, na verdade, né, ele estava falando até errado. Esses anjos aí, né, estavam ali para avisar que Jesus já tinha ressuscitado, né? Dessa forma, mostra-se que os anjos são servos de Deus, enviados para situações especiais, conforme dito em Hebreus, né? Em Hebreus capítulo 1, versículo 24 fala: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que não hão de herdar a salvação. Vou repetir: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Entendeu? Aqueles que hão, né? H-A-O, hão, né? Não, é hão, né? Aqueles que hão de herdar a salvação. Qualquer coisa, se você não entendeu o que eu li agora, é só você abrir Hebreus capítulo 1, versículo 24, que você vai cair nesse versículo que eu li agora. Viu, meus irmãos? Deus abençoe cada um de vocês, espero que tenham gostado. É isso, meus irmãos, né? Trazendo mais vídeo para vocês, né? Por conta de não ter postado, né, vídeos, né, aí no sábado e no domingo, para compensar, vim gravar vídeo aqui para vocês. Viu, meus irmãos? Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!